preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do podcast, do Start Econ Podcast aqui no canal. E hoje a conversa vai ser muito boa, cara. As conversas de bastidor já dá quase um episódio, né? Mas hoje a gente vai... Exato. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa construção de marca, usar o digital para construir marca, trazer alguns cases aqui e principalmente falar sobre o futuro, né? Quem sabe até explorar bastante essa ideia de DNVBs. Quem sabe a gente não leva a conversa para esse caminho. E eu queria apresentar primeiro o meu co-host hoje. Co-host e co-hosto. O Gabriel da Solomon, seja muito bem-vindo. Valeu, Igão. Tamo junto. Animado pro papo hoje. Tá virando sócio aqui do podcast. Já é o terceiro ou o segundo? Segundo, né? Segundo, é. Terceiro paga o boleto, né? Terceiro paga o boleto. E a gente também tá com o Diego. Seja muito bem-vindo, Diego. Diego que é o Head de Digital da Be Young. E eu já falei pra ele que minha esposa gasta muito lá, então eu já tentei pegar aqui um desconto pra ver se a gente consegue melhorar a gestão financeira da minha casa. Te mando o cupom daqui. Eu falei pra minha esposa, vou estar com o Head de Digital da Biang aqui. Ela falou, você já avisou que tem esposa? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. Cara, pra gente começar um pouco essa conversa, né, e tentar conduzir ela da melhor maneira, a gente queria te conhecer mais. E saber um pouco do que você fez antes. E acho que você fez tantas coisas legais antes dessa posição que você tá agora, que eu acredito que metade do nosso episódio de hoje vai ser sobre o que você fez antes, explorando um pouco desse seu conhecimento nesse sentido, e depois falar um pouco da sua posição atual e quais são seus desafios para o futuro da marca, né? Mas, cara, me conta aí o que você fez antes, né? Qual foi um pouco dessa sua jornada até você chegar nessa cadeira da Biang hoje? Cara, acho que eu tinha 17 anos, eu fui morar na Austrália. Deixa eu só encostar seu microfone aqui para ficar mais... Beleza. Boa. Fui morar na Austrália, fazer intercâmbio, era pra ficar 6 meses, eu acabei ficando 12 anos. E lá nessa jornada na Austrália, eu comecei fiz todos os tipos de trabalho, lavei louça, o que você imaginar. A vida comum de um imigrante. E foi muito legal, assim, aprendi muita coisa, principalmente lavando louça, você tem que ser organizado e tudo mais. Mas aí apareceu uma oportunidade de trabalhar com intercâmbio, acabei montando comecei a trabalhar sozinho, depois trouxe uma pessoa e a gente acabou montando uma marca. E esse trabalho durou ali até meados de 2013. Uhum. Aí eu vendi, saí desse negócio e comecei a olhar outras coisas. Tentei empreender mais 2 vezes, não deu muito certo, como a primeira deu certo, deu saída, né, e tudo mais. Fui trabalhar, aí um amigo meu falou, cara, você faz produto e não sabia. E eu não sabia nada sobre produtos digitais, não entendia nada sobre isso. Mas eu fazia, sem saber. E aí esse cara me levou para trabalhar no Estadão. E aí cheguei lá, era na área de produtos, aí, você já empreendeu? Então você é growth. Tipo isso. E caí nessa pegada do growth. De lá fui pra Cato. E aí esse lance de trabalhar para terceiros, eu tava feliz, mas não tava feliz, né? Acho que faltava o brilho no olho, o frio na barriga, que eu sentia antes e não sentia depois. Uma vez empreendedor é difícil você... É um vício, né? É um pouco, Porque é gostoso, né, cara? Tipo, Mesmo que você seja executivo, tem que ser um ambiente que te proporcione empreender dentro do CNPJ do outro, sabe? Exato. Né? Tem que ter um pouco disso. E aí, assim, eu passei numa entrevista de trabalho e conheci um investidor que era um dos investidores de um fundo que era investir na Dr. Jones.
que foi onde eu fui trabalhar depois. Que é um case de DNVB, conhecido e tudo mais. A gente pode explorar um pouco mais depois. Uhum. E ali, putz, vou empreender no risco do outro. E foi isso, literalmente. E de lá fui, a gente terminou, a gente foi comprado pelo Grupo Boticário, fizemos um processo de M&A, de entrega, tudo mais no processo. E aí, estava fazendo umas consultorias. Trabalhei na Fio, que é uma marca de autocuidado feminino, muito legal também. Um case muito parecido com o Dr. Jones, né? São 2 sócias, Dr. Jones são 2 sócios, saca? E marcas com alma ainda, de certa forma, né? DNVB tem esse lance, né? E aí agora eu tô na Biang, vim ali, entrei mais ou menos em novembro do ano passado, e aí numa troca de gestão completa. Então entrou um novo CEO, que era um dos fundadores do Dr. Jones, ele trouxe um time novo. E aí agora a gente está nesse desafio de crescer a Biang em outros canais. A Biang é um case, é uma DNVB que surfou uma onda assim, maravilhosa do online e hoje está explorando novos canais. Então estamos em marketplaces, estamos no B2B e assim por diante. E aí eu cuido ali da parte do digital, growth e retenção. Pô, perfeito. Quase tudo. Quase tudo menos logística. Exato. Mas falando um pouco da Dr. Jones especificamente, assim, talvez acho que ela foi um dos principais cases, os primeiros cases de DNVB que de fato teve a saída para um grande grupo, porque o conceito de DNVB, principalmente o dos Estados Unidos, era, cara, a DNVB ela é verticalizada, ela é 100% digital, então ela vai compor o portfólio de alguém que tem um portfólio muito grande, né? A ideia sempre foi essa, né? A saída de uma DNVB é compor um grande grupo, é compor um portfólio de serviços, mas ela se posicionou tão bem aqui que pegar lá uma Johnson & Johnson, tem milhares de SKUs, cara, a DNVB vai encaixar dentro desse ecossistema. E talvez a Dr. Jones foi uma das primeiras que conseguiu ter uma saída em cima dessa hipótese, né? A hipótese de compor um complemento maior. Mas como foi o início da construção, assim? Sei que você entrou desde o começo lá, cara, como que surgiu a ideia? Quais foram esses principais desafios ali do início? Porque, conceitualmente, uma DNVB tem tudo para dar certo, mas na hora que mapa e trilha, a coisa vai... tem seus desafios, né? Não, assim, altos e baixos o tempo todo. A gente teve momentos maravilhosos e momentos de muito aprendizado. Uhum. Né? Então, é um processo... Cara, a gente cria casca. A real é essa, saca? Porque não tem... Tem muita incerteza, tem muito teste, né? Então, quando eu cheguei em começo de 20, eu acho, e que a empresa já existia, né? Ela já existia no B2B, então vendia em farmácia e tudo mais. Mas eles já estavam de olho nessa frente, vinham lá fora, falavam, putz, cara, tem um caminho aqui de ser 100% digital, de cortar o middleman, entregar direto para o fornecedor, para o cliente e tudo mais. E quando eu cheguei, assim, eu peguei essa mudança. Então, a loja entrou no Shopify, sei lá, acho que pode falar a marca? Pode. Sem problema. A gente entrou no Shopify em fim de 19. Eu entrei, acho que foi em janeiro de 20, alguma coisa assim. Não sei precisar exatamente. E era tudo mato. Mato mesmo, assim. Eu lembro da minha entrevista, falei com os caras, pros sócios lá, os sócios fundadores, eu falei, como é que vai ser? Ele falou, cara... Eu falei, tem time? Não, o time é você. Eu keep. É você. Então, tinha fornecedores que tinha que lidar e tudo mais, mas era eu keep mesmo. E foi um processo, assim, muito rico, que eu cheguei para cuidar, a primeira parte foi produtos digitais, então essa parte de integrações, serviços e tudo mais. E o que me chamou muito a atenção do projeto era eu saí de um universo só digital para ter algo tangível, que era um produto, e eu vi a oportunidade de fazer um case no-code, low-code, que era uma coisa que eu estudava no particular, eu me interessava, eu não codo nem nada, mas eu achava, putz, que eu tenho a possibilidade de criar coisas, fazer coisas, plugar uma coisa para cá que fazia tal coisa. E ali eu vi que eu tinha essa possibilidade. E literalmente foi isso, né? Eu cheguei lá, era mato mesmo, mas a gente foi construindo, tinha um time legal, tinha uma pessoa de CRM que era muito foda, a gente trabalhava com uma agência de performance que era muito legal.
eles deram sorte, pegaram um moleque da Poli, gênio, que montou a área de dados, trouxe mais outro da Poli, sabe? Então a gente conseguiu montar um negócio muito legal, um super case, assim, de Customer Insights também. Tinha uma área de pesquisa, de fazer entrevista com cliente semanal. Cara, foi um negócio muito louco. A gente tem um negócio muito interessante, essa parte de pesquisa interna, né? Como que a gente tinha um dado que apareceu lá que a gente está sendo fraudado. Como assim? Cara, tem um endereço que recebe muitas compras. A gente foi olhar esse endereço e descobrimos que era um quartel do Exército. Uhum. Caramba, o que está acontecendo, né? E aí vimos que tinha uma pessoa que comprava, mas ela distribuía para essas pessoas. Dali a gente começou uma entrevista, a gente descobriu que a gente tinha um fit muito grande com segurança pública. A gente colocava como segurança pública, mas era exército, polícia. Porque precisava se barbear. Cara, dali foi, a gente, tinha página com desconto pra polícia, pra advogado. A gente foi, sabe, fazendo um grupo, assim, de clientes, assim, e fazendo muito teste e crescendo em cima disso. Enquanto isso, a marca ia se desenvolvendo e tudo mais. Então, assim, a gente fez muita coisa legal. Assim, foi eu falo, um PhD, assim. A gente aprendeu muita coisa. E chegou nesse ponto alto ali, que foi a gente ser adquirido, né, pelo Grupo Boticário, que é um player de cosméticos e autocuidado mundial. Né? Não é só do Brasil. Então, foi muito legal pra gente ter tido essa experiência e o processo de M&A, entrar, aprender, fazer passagem de bastão. Foi muito foda. E essa questão do Boticário, já deixando você pensar na próxima pergunta, essa questão do Boticário, ela ela valida, ou talvez seria um dos poucos players que validava essa hipótese da DNVB participar de um portfólio grande. Porque quantas outras marcas brasileiras têm um ecossistema de autocuidado como tem o Boticário, canais de franquia, loja própria, revendedoras, enfim. Talvez ela fosse o M&A óbvio, né? Assim, talvez tinham poucos outros caminhos tão prósperos na questão de fechar o chapéu dessa hipótese. Tinha né? muitas conversas, né? Esse processo como um todo, você conversa com muita gente, tem muita, né? Mas, assim, que tinha um plano claro mesmo, na minha percepção, era o Grupo Boticário. Eles tinham uma visão de cuidados masculinos. E aí, assim, calhou da gente estar muito bem posicionado. Tem uma marca forte, né, uma experiência de ponta a ponta, a caixinha era bem feita, processo de entrega. Nosso CD era um escritório nos jardins de 80 metros quadrados. Saca? Totalmente fora do by the book. Saíam ali milhares de pedidos daquele lugar, saca? Então era muito enxuto, era um processo muito, muito louco, assim. E tudo feito com muito cuidado, muito respeito com o cliente. Foi demais, cara. Puta experiência mesmo, assim. Irado. Animal. Eu acho muito bacana, assim, ele ter comentado que são coisas que a gente vê os e-commerces hoje que eles não fazem ainda o que eles já faziam nessa época, né? Sim. Principalmente essa parada de falar com os usuários, né? Que é uma cultura meio de startup até que a gente tem na Solomon, mas às vezes você tá com a sua audiência lá, você não fala com ela. Pra entender qual que é o caso de uso, outras oportunidades, né? E uma coisa que eu queria explorar aqui, né? Você comentou, você tinha um time de dados lá muito bacana. Você comentou lá que, esse era meio que um dos diferenciais que a gente tinha na época, né? Se você puder compartilhar alguma coisa bacana que vocês fizeram nesse ecossistema de dados que, de fato, gerou muito valor e, era, de fato, um diferencial nosso. Acho que o principal, assim, de começo é a democratização dos dados para a empresa como um todo. Então, assim, tinha uma planilha, quando eu cheguei, tinha uma planilha, mas os resultados ficavam ali segregados no que a gente chamava de liderança, né? Mas você precisa embarcar todo mundo. O cara lá da ponta da logística, ele precisa fazer parte daquilo. Porque assim, cara, é um trabalho sofrido você tocar uma startup. Então assim, se a pessoa não embarcou, não está entendendo o que está acontecendo, saca? Então a primeira coisa foi ter um dash de resultado, um dash de meta, e aí depois dali foi evoluindo, né? Para modelos, tipo, RFM,
a gente tinha uma visão a gente tinha uma alta recorrência de compra, né? Dado a estratégia que a gente desenhou ali e foi implementado. Então, a gente tinha uma visão de dividendos, de cliente. O cliente entrava, a gente sabia, putz, tantos vão voltar, assim, sabe? Se não voltou, tá errado, o que a gente vai fazer, sabe? E aí isso cruzava com outras coisas e tudo mais. Então, putz, questão de atribuição, que era um sofrimento no começo, né? Continua, para quem não usa Solomon, continua ainda, né? Então, esse time de dados trabalhava muito nessa pegada, assim, e muito na produção de inteligência, né? Só que como tinha um trabalho muitas vezes manual, tipo, de concepção, de manutenção e tudo mais, às vezes a gente não conseguia aproveitar. A gente tinha 3 gêniozinhos lá dentro, que a gente precisava aproveitar a inteligência desses caras. Então, às vezes, estava muito manual, né? Mas era aquele momento que a gente estava vivendo. Então, mas, cara, saiu muita coisa foda, assim, tipo, muito teste. Putz, como a gente vai aumentar a recorrência de tal produto? Saíam as hipóteses, olhavam os dados, o pessoal trazia os insights, a gente atuava em cima disso. Era muito louco, assim. Muito louco mesmo. Para um time pequeno, sabe? E com o crescimento da startup, ele se dá em cima dessas construções de hipótese, tentativa e erro, né? Não tem muito... Exato. Principalmente na jornada que vocês fizeram de Dr. Jones, de ser uma, cara, da NVB, um modelo de negócio no Brasil pouco explorado. Então, assim, você olha pro lado, tem mais 3 caras fazendo, que também não sabem muito bem Sim. direito o que tá fazendo. Então, assim, tem muito pouca referência. Eu lembro, até comentei contigo em off, eu lembro que eu entrevistei o André, da Dr. Jones, e ele falou, cara, pô, que legal, tenho mais caras pra te indicar. E a gente tem um grupo no WhatsApp com as DNVBs do Brasil, e era tipo assim, tinha, sei lá, 20 marcas. Então, no final... Ainda tá lá. Ainda existe esse grupo, né? Ainda existe. Mas era difícil na época você poder olhar pro lado e, cara, então tinha que ser na tentativa e erro mesmo, né? Sim. E teve um lance também que foi muito legal, a conexão do Quali com Quant. A gente tinha uma pessoa lá, que era eu estava em busca de uma pessoa para fazer UX. Não UX na prática de telas, mas de experiência do usuário. Uhum. Que a gente fala, pô, a gente precisa entender... Porque, assim, o autocuidado masculino não é tão difundido como o autocuidado feminino. Tá? Então, tinha umas barreiras. Então, eu tinha um cara lá dentro que era meu pesquisador, ele estava fazendo blog e tudo mais. Pô, eu estava procurando uma pessoa, falei, cara, tem um cara que é pesquisador aqui, fazendo mestrado na PUC, não sei o quê. Chamei esse cara e a gente começou a entrevistar a cliente, na prática, assim, né? Então, eu fazia 6 entrevistas por semana, gravada e tudo mais. Uhum. E a gente começou a cruzar essas informações. Então, putz, a gente fazia teste, a gente começou a criar algumas personas. Então, tinha muito teste de landing page para aquela persona específica. Cara, e aí ia indo, saca? E cada situação que a gente passava era um aprendizado e ia fazendo incremental. Muitos erros, né? Tipo, sei lá, talvez 80% erro, 20% acerto. Só precisa acertar uma vez, na verdade, né? Dentro dessas hipóteses, Exato. Muitas vezes não precisa. Mas o gostoso disso é o processo, sabe? Uhum. Isso, cara, assim, todo mundo que participou desse case saiu dali casca grossa, sabe? Uhum. Então, com muito conhecimento, com muita vontade de trabalhar também, sabe? Era um negócio muito legal. Muito foda. Que big numbers você pode trazer para trazer clareza do zero, vocês chegaram aonde? Assim, sei lá, quantidade de clientes, quantidade de pedidos feitos no total, o que você pode abrir do... Essa é uma boa pergunta, eu não sei se eu posso abrir. Tá. Não sei se eu posso abrir, acho que eu não posso abrir. Tá. Milhões de clientes. Não chegaram milhões, mas não posso abrir. Mas, assim, acho que, aonde a gente chegou, tá claro ali o porquê que, né, Sim. um grupo de cara não compraria algo que sim. fizesse sentido para a sua estratégia. Né? Então, eu acho que se tornou talvez uma das poucas marcas verdadeiramente consolidadas para isso, assim, né? Total, cara. Total. Não penso em outra top of mind que não seja Dr. Jones, pelo menos naquela época. Sim. Não, e tá aí, tá aí, mas tá assim, aí, eu digo tá que naquela época vocês faziam muito barulho, né? Sim. Teve um case muito legal, foi um vídeo que a gente fez, que era o Irrita, que, foi uma aposta mesmo, foi um vídeo, todo mundo falava, não, você não pode fazer nada com mais de 30 segundos, a gente fez um vídeo de 1 minuto,
Saca? Tinha um statement de marca mesmo. Aquilo foi um boom, assim, muito grande pra gente. Começou de uma forma orgânica, a gente viu que deu certo. Põe dinheiro. Foi dinheiro. E aí foi também. Então teve várias coisinhas, assim. Mas teve... foi um composto de coisas, assim, né? Tipo, putz, uma estratégia enxuta do e-commerce. Tipo, simplifiquei tudo, assim, que deu para simplificar. Ferramentas. Putz, quando eu cheguei, usava um checkout diferente. A gente tá no Shopify? Vamos usar o checkout do Shopify. Saca? Não tenho por que usar outro. Ah, não, Não, eu perco o traqueamento. Acabou, saca? Tem que simplificar as coisas, entendeu? Eu sempre falo, ali não é ciência de foguete, a gente tá fazendo foguete da NASA. O e-commerce é um canal, no caso ali era o principal canal, o único canal, dado a estratégia que a gente definiu aqui no momento. Mas o meu trabalho era autocuidado masculino, entendeu? Então, e entender todos esses meandros do comportamento do homem, de compras, de cuidado, de práticas de compra, né? O homem é uma coisa mais prática, assim, é papum, ele, sabe? Então, esse era o negócio que a gente tinha que fazer. E não cuidar de tecnologia, sabe? Não cuidar de... Entendeu? Você acha que ainda tem muitos erros dos varejistas nesse sentido? Com certeza. É? Com certeza. A gente tem um erro muito grande de contratação de profissionais. Aquele profissional que ele chega e ele te traz uma solução que, na verdade, é um problema. Então, um desenvolvimento sem documentação, um traqueamento mal feito, ou algo que você sempre vai precisar ficar pagando alguém para fazer tal coisa. Hoje em dia tem ferramenta para praticamente tudo, saca? Então, a minha visão, né, quando eu falo do no-code, low-code, era muito essa. Na minha cabeça era isso, assim. Eu queria ter um case disso, né, na minha carreira. E lá a gente conseguiu fazer. E depois disso eu acabei, assim... Quando eu saí do Boticário, eu trabalhei com uma outra marca também, que é a Fio, que é de autocuidado feminino, que é Shopify também, que foi isso, um case também de deixar enxuto. É uma coisa interessante, assim, né? A gente estava falando em off aqui antes, né? Sobre AI, sobre esse momento que a gente está vivendo agora, né? Eu estava fazendo uma análise no fim do ano passado dos times que eu tive, né? E quantidade de pessoas. E hoje eu faço praticamente tudo que eu fazia antes com um time bem mais enxuto, porque eu tenho ferramentas que me assessoram nessas necessidades. Então, é muito deflacionário, né? Chega até a ser assustador, mas também é muito mais produtivo e eficiente. E assim, o grande lance de startup e tudo mais é a alocação de capital. Você tem que alocar lá dentro da melhor forma possível. Então, você tem um time que custa 30, 40 pau, você troca uma ferramenta de 1.000, né? No-brainer, né? Então, onde você vai alocar esse outro? Eu vou alocar em mídia, vou alocar uma estratégia de CRM, vou alocar num vendedor porta a porta, sei lá. Então, é muito isso, assim. Pelo menos na minha cabeça e casou, assim, todos os lugares que eu tenho passado desde então, acho que as pessoas casam com essa ideia também. Uma excelente provocação. A gente estava trocando ideia sobre isso, né? Eu não sei se você também, Igor, tem essa visão, mas o que a gente olha assim, para os times ainda são times muito inflados, né? Sim. E trabalha com muitos prestadores de serviços e algumas consultorias. E a gente, principalmente aqui na Solma, acredita no poder da tecnologia, né? E a gente gosta de, igual o Diego falou, né? Democratizar o dado para todo mundo da empresa, né? Então, cara, lá na Solomon a gente gosta de dar a visão de lucratividade. A gente acredita muito que, cara, e-commerce não vai crescer com um top line só. Você tem que ter lucratividade. E aí a gente vê uma resistência hoje muito grande ainda de, cara, não, mas não posso mostrar o lucro aqui para esse colaborador, ou não posso tratar de lucratividade. A gente, cara, pô, em 2025 você ainda tá pensando só em receita, CPA, arroz. Sendo, cara, você tem que estar olhando para a lucratividade e instruir seu time a isso, né? Então... Porque a galera fica comprada, entendeu? Total. E aí tem um processo de peneira também, né? Você vai tirando... Sabe, o sistema vai tirando as pessoas que não são compradas com aquilo, entendeu? Não é para todo mundo. A real que é essa, não é para todo mundo, entendeu? A gente viveu, lá na UAP, a gente tá vivendo uma mudança um pouco estratégica da companhia, cultural, né? Era uma empresa
É uma empresa de 19 anos, mas que decidiu ir para o caminho de acelerar faz 3 anos. Então, tem muita gente dentro desse contexto que trabalhava numa empresa de crescimento bootstrap e aquele crescimento percentual meio que orgânico, né? Uhum. E para isso existe um modelo de trabalho e os colaboradores vão se encaixando nessa cultura de crescimento. É um crescimento mais sólido, sem estar muito acelerado. Quando você vai para o caminho de crescimento acelerado, aí eu estou falando que a gente cresceu 70% de ano passado para esse, é outra empresa. E aí eu brinco com eles que tava todo mundo jogando basquete, e aí, cara, acabou lá na mão do garrafão, o juiz apitou e falou, cara, é pênalti, agora o jogo é futebol. Né? Então, meio que as pessoas acabaram entrando na regra do novo jogo, já jogando um jogo antigo. Então, é o que você falou, né? O próprio sistema vai se autorregulando ali e fazendo quem compra o jogo novo, às vezes, performar até melhor, ter mais espaço, mais liberdade e tal. E quem comprava o jogo anterior, tipo, vai sentindo que, cara, acho que não é pra mim, acho que o crescimento não é esse, acho que essas mudanças sempre me atrapalham, né? As pessoas, às vezes, no modelo anterior têm um conceito diferente de crescimento, né? Então, sempre divido isso. A nossa mudança hoje, nosso maior desafio, nem é o crescimento, mas é a mudança cultural de apresentar para as pessoas a regra nova. Sim. Que é crescimento acelerado, mais desordem, né, para ter mais progresso. Né? Então, é quase que progresso e ordem, em vez de ordem e progresso. Né? Tipo assim, a gente avança e arruma, avança e arruma. E é de fato, é um jogo, cara, completamente diferente e tem que as pessoas estarem dispostas a comprar a querer estar nesse ambiente, né? E é um processo de aprendizado contínuo. Então, assim, a pessoa que não está preparada para aquilo, de rever alguns conceitos de como vai fazer as coisas, o sistema mesmo, tipo, a pessoa começa a ver que ela não encaixa ali e ela sai fora, saca? Literalmente sai fora. Assim. Mas eu acho que o grande desafio nesses times inchados e tudo mais é o fato que as empresas elas não entendem o que elas estão fazendo de verdade naquele canal, falando do digital, por exemplo. Não entende como funciona a mídia, não entende como funciona o traqueamento. Então ela acaba comprando coisa. Putz, entrou uma pessoa que, fala super bem sobre determinada coisa e ela falou, não, eu preciso trocar isso. E ela chega com uma lista de tarefas e a pessoa fala, pô, a pessoa é produtiva, chega com uma lista de tarefas. Não, mas ela vai te entubar de coisas que você não precisa, saca? Então... Não são necessariamente essenciais, né? Não, são essenciais. Assim, acho que de todas as últimas experiências que eu tive de NVBs, eu cheguei, tive que olhar coisa a coisa, porque tinha, ferramenta desnecessária, ferramenta que não era utilizada. A gente teve uma dessas experiências aí, eu fui olhar uma ferramenta X sendo contratada por um time tal, porque eu olhava digital também no geral. Aí entrei no log da ferramenta, a pessoa que contratou, 6 meses depois, nunca tinha entrado na ferramenta. E pode parecer esquisito isso que ele tá falando, mas acontece demais, gente, demais. Ferramenta que você contrata em lote de usuário, 20 usuários. Sim. E lá no começo era 20 que ia usar, e você vai ver tem 13 criados, você tá 6 meses pagando o negócio. Exato. Cara, isso acontece demais. Então, tem um lance de acho que também é o outro lado desse lance do no-code, low-code. Às vezes tem muita gente que contrata coisas e não usa. Então, acho que o grande negócio, assim, é simplificar, ter o essencial, saca? E trabalhar enxuto, time enxuto. Pelo menos eu tenho essa visão, né? Time enxuto, com ferramentas. Cara, eu uso muita automação. Muita gente confunde AI com automação. Agora, com todas essas ferramentas e tudo mais, mas muita automação. Acho que mais automação hoje ainda do que o próprio AI, no meu caso específico. Mas que é uma mão na roda. Resolve o problema, né? E aí a gente vai colocar o esforço realmente onde precisa. Desenvolvimento de produto, marca, saca? Que esse é o grande desafio, né? Vocês são uma empresa de varejo, não é uma empresa de tecnologia, né? Exatamente. Pensando nessa virada de chave agora, depois de Boticário, fez toda essa transição, foi pro desafio da Biang. Em que momento você chegou e qual que é teu maior desafio hoje? Até porque Dr. Johnny, você pegou uma empresa em validação versus crescimento, um pouco de um momento de escala.
E Biang você entra numa fase de, cara, já é uma marca consolidada, já tem um track record maior, Sim. já passou de fase de validação, já passou do fase de crescimento, escala e tal. Qual que é o seu desafio hoje, assim? O que faz da Biang diferente do teu desafio da Dr. Jones? Cara, eu cheguei a fazer 6 meses, 7 meses, e foi uma mudança geral de time de liderança. Então, trocou CEO, trocou todo mundo praticamente na liderança. E ali é uma visão muito de levar a Biang para outro patamar. E ali, a Biang é um case muito forte de digital, muito forte mesmo, assim. Provavelmente, dessa safra de DNVB foi a que surfou a onda como ninguém. E então o grande desafio agora é olhar outros canais, né? Então a gente está em marketplace, a gente está agora no B2B, estamos em farmácia e assim por diante, mas ter essa experiência de ponta a ponta e trazer o melhor produto para os nossos clientes. Acho que esse é o grande lance. Onde eu entro ali, na minha cadeirinha ali, é organizar a casa. A gente tinha site de tecnologia própria, times grandes cuidando de coisas. Então, assim, eu entrei na fase de, opa, peraí, vamos simplificar, vamos ter o feijão com arroz, cara. Você faz o feijão com arroz bem feito, você resolve a maioria dos problemas. Então, é muito nessa fase de organização, então, e ajustes mesmo. Então, assim, redução de custo, a gente reduziu o custo de CRM em 35%, sabe? Que não precisava, não estava sendo usado, ou tinham ferramentas melhores. Parte de dados também, fiz uma super mudança também ali para a minha área. Existe um time de dados que atende a empresa como um todo, por conta dessas outras verticais de negócio ali. Mas também fiz esse ajuste ali na minha área. Então, é um desafio assim, é um case, quase um turnaround, assim. Um turnaround, de certa forma. Cara, acho que é bacana pegar o gancho aqui, que o Diego, a gente fala com muitos heads, né, de e-commerce, você tá muito imerso nesse mundo, mas, cara, o que me chama muita atenção é, o Diego, ele olha muito pro que acontece bem lá, por exemplo, lá fora, e tem essa visão que parece que tá uns 5 anos na frente do que acontece aqui em Brasil, né, então teve essa cabeça lá em Dr. Jones, teve essa cabeça quando foi pra Phil, pra Biang, né, acho que é bacana até você compartilhar com o pessoal que assiste aqui, que é a galera head de e-commerce, gerente, né? Como é que foi a sua mentalidade quando você foi buscar a ferramenta, né, de dados ali, que a gente acabou se conhecendo ali no meio termo, mas, cara, qual que era a sua crise no momento, né? Como é que foi o processo de busca e como é que a gente acabou evoluindo na relação, né? Que tem uma parceria bem bacana hoje. Cara, o lance era... a gente tinha uma dificuldade muito grande... Foi um case que eu peguei ano passado, que tava tudo bagunçado. Tipo, não entendia direito Lé com Cré, checkout diferente, GTM mal feito. Putz, cara, você coloca todas as coisas que você pode imaginar estavam acontecendo ali. E aí a gente começou a arrumar a casa. Nisso eu tive uma reunião com um investidor que me falou de uma ferramenta gringa. E eu, fui pesquisar a ferramenta, mas era muito fora do orçamento que a gente tinha. E aí fui conversando com outras pessoas, enquanto isso, fui me resolvendo com planilha, né? Integração aqui, puxa dali, não sei o que lá. Aquele Data Studio Frankenstein. Exatamente. Mas assim, ele vai te ajudando naquele momento. Sim. Chegou um momento que as coisas estavam bem redondinhas, mas ainda tinha muito trabalho manual. Baixar tal coisa, checar tal coisa, tabela dinâmica, não sei o que lá. Nisso eu lembrei dessa conversa que eu tive e nesse grupo do Shopify ali que o André falou, coloquei no grupo. E 2 pessoas falaram, tem essa ferramenta, tem essa, não sei o quê. E um desses caras eu fui conversar, chamei no particular, e ele me falou da Solomon. E eu tinha uma outra também, eu testei as duas. Entrei em contato com as duas, só que uma não mostrava o serviço. Tipo, você conversava, mas eu posso instalar? Ah, não sei o quê. Falei, aí conversei com eles, não, você instala. Se você não quiser, você sai fora. Falei, opa, é comigo mesmo. Pluguei. Fala pro cara de growth que não pode testar, o cara fala... entendeu? São formatos de venda, sim. Mas assim... Mas growth test é sinônimo, né? Não, e eu tô num ecossistema totalmente plugável, com APIs bem documentadas, com um ecossistema para plugar muita coisa, né? Então,
E nessa, testei, entrei em contato, falei com o João, né, que era a pessoa que me atendeu logo de cara. Ele, cara, vamos testar, pluga aí, em 7 dias a gente conversa. E aí pluguei. Aí mantive conversas com ele, não sei o quê. Quando eu vi, cara, aí teve uma resistência interna, né? Principalmente a pessoa que fazia as planilhas. Ela putz, não sei o quê, né? Falei, cara, isso aqui vai salvar a sua vida. Você vai focar no que você precisa focar, né? Ela, não sei o que lá. E colocamos no ar. Passou 7 dias, falei, putz, é isso. Cara, literalmente, quase todas as coisas que a gente tinha construído em Dr. Jones com aquele time de dados e tudo mais, eu tinha pronto na Solomon. E assim, ó, apertei um botão. Fiz uma call de integração, pega uma chave de API aqui, não sei o que, conecta, pum, acabou. E fora isso, depois disso, fui eu pedir lá o last click puro, saca? Comecei a pedir coisa, né? Falei, ó, puta, eu preciso dessa visão, porque aqui a gente tem essa visão. E aí foi indo, cara. E assim, entrei na Biang e mesma coisa. Assim que a gente fez a virada de plataforma, já pluguei ele também. Porque a gente também tava com algumas dificuldades de ver alguns dados. Essa migração, só fazendo um parênteses da migração de plataforma, que eu acho que é algo legal da gente trazer. Foi uma decisão no final do dia de sair de uma plataforma própria e ir para um modelo SaaS, né? Sim. É que eu cheguei, a decisão não estava tomada. Ah, boa. Então, quando eu cheguei em novembro, eu e o CEO, o Guilherme, a gente chegou com um monte de decisões que tinham sido tomadas. Uhum. E a gente só teve que seguir, né? Sim. Mas a gente foi vendo com o tempo que as coisas não estavam funcionando como a gente imaginava. Né? Uhum. E aí a gente acabou fazendo essa mudança. E o que você acha que qual que você acha que é o maior ganho de performance para uma empresa de varejo sair de um modelo de responsabilidade sobre a tecnologia, e daí pode ser um modelo plataforma própria open source, né? Mas o cara o ativo ser dele versus esse modelo SaaS. Eu sei que você é um apaixonado por ele, que você já falou aqui várias vezes, né? Mas qual que você acha que é o maior ganho, assim, se você for olhar pra performance mesmo? Paz. Paz. Acabou. Fecha o episódio. Você não se preocupa com o servidor, você não se preocupa, sabe? Uhum. Você se preocupa com o que tem que se preocupar. Então, imagem de produto, página de produto, se está funcionando, se não está... é a melhor coisa do mundo. Putz, talvez 99% melhor do que qualquer outra coisa que eu já toquei. Sabe? Uhum. Porque é isso, é paz. Sabe? Eu consigo ter certeza que eu não tenho que me preocupar com uma coisa que vai ser muito difícil de resolver, ou que eu vou precisar de uma pessoa muito técnica que eu não vou estar entendendo o que aquela pessoa está fazendo. Tem muito isso, né? Tipo, é que nem pedreiro, né, cara? Se você não entende o que o cara tá fazendo, meu irmão, às vezes... Às vezes precisa descobrir que tá no caminho errado, vai levar alguns meses, né? Vai ter que quebrar o banheiro todo de novo, entendeu? É mais ou menos isso. Então, a partir do momento que você vai nas ferramentas, vai, né? Você vai adicionando... meu time de tecnologia de dados tá ali. Meu time de tecnologia de checkout tá lá em outro lugar. Tá no Canadá. Entendeu? Assim, cara, e o ganho de... Eu trabalhei numa empresa, que eu fazia parte de produto, a gente tinha um backlog... Mano, infinito. Eu entrava no Gira lá, tinha ticket, mano, tinha issue de 2.000 bolinha. Saca? E aí... Quando a gente fez... Em Dr. Jones, especificamente, a gente usava uma ferramenta de terceiros, né? Quando a gente trocou e virou no-code, low-code, cara, o meu lead time de tudo melhorou, assim, para 500%, sei lá, 300%. Então, assim, e tem lançamento toda hora. O core dos caras é fazer aquilo. Os caras atendem o mundo inteiro. Ele atende, sei lá, não sei quantas centenas de clientes, entendeu? E eu não tô inventando nada diferente. Para algumas coisas diferentes, você vai precisar de alguém mesmo. Putz, eu vou fazer uma integração com um ERP diferente, que não é um de mercado, porque por conta da estratégia, não sei o quê. Beleza, aí eu vou precisar de alguém, vou precisar de um profissional. Mas para fazer o que já existe, que está pronto, para quê? Posso fazer uma pergunta polêmica para vocês? 2, aí quero que os dois respondam. Vocês acham que essa camada de... Porque assim, qual que é a justificativa do cara que desenvolve em casa? Plataforma ou qualquer outra ferramenta.
putz, isso aqui é um diferencial competitivo. Cara, minha plataforma aqui, do jeito que eu construí, o jeito do meu checkout e tal. Essa é a justificativa. E às né? vezes é. Com todo mundo que eu converso, essa de fato é a justificativa, né? Pô, eu falo com, sei lá, líder de esportes no Brasil que vende produto de esporte, plataforma própria. Quando eu vou bater o papo com o cara, a justificativa é essa. Putz, aqui a gente consegue e tal. Vocês acham que com essa velocidade da tecnologia, com a IA vindo também e fazendo os backlogs serem, os ciclos de backlog ser cada vez mais curto e tal, a tecnologia em si, ela vai ser uma commodity em vez dela ser algo diferencial competitivo, como era a justificativa de ser dono do ativo? Porque eu vejo que antes a única justificativa era, pô, a plataforma vai ser o nosso diferencial competitivo, eu tenho aqui um jeito de vender meu checkout, minha jornada. Mas, cara, o que a IA ou o teu concorrente não vai poder desenvolver em 3 meses? E fazer encurtar esse seu diferencial competitivo? Sim. Você acha que, de fato, a tecnologia, em algum momento, ela vai ser essa commodity, ela vai ser esse plug and play mesmo e dentro da sua camada estratégica de proteção do negócio, ela não vai fazer diferença nenhuma, vai estar muito mais no seu produto, na sua base de clientes, na sua estratégia de aquisição. Como que vocês veem isso, assim? É uma baita pergunta. Mas, cara, eu acho que de fato a IA, todo esse avanço que a gente está vendo assim nos últimos anos, vai trazer muito mais acessibilidade para os times internos, mas eu acredito muito assim no poder da especialização de alguns temas. Então, tipo assim, raramente, falando aqui do que a gente resolve, né, você vai ter um cara muito bom de modelos de atribuição e tracking e infraestrutura de dados dentro da empresa. E você pode até ter, mas, cara, esse serviço ele vai te custar manutenção, ele vai te custar infraestrutura e um conhecimento extremamente específico, né? Eu acho que para essa parte de serviços muito especializados, ainda vão ter empresas, cara, que de fato geram muito valor. O que eu vejo, assim, por exemplo, e até pra gente como startup, né? Serviços mais genéricos, né? Que é um software muito genérico que faz, aí eu acho que de fato a IA vai vir, cara, vai derrubar. Então, coisas que, pô, igual a gente estava comentando sobre edição de vídeo, né, cara? Pô, edição de vídeo aqui, sei lá, eu fazia com 5 ferramentas, uma para isso, uma para essa, uma para essa, uma para essa. Cara, vai ter uma só que vai fazer tudo e muito melhor. Então... Inclusive substituindo quem operava as outras, né? Exatamente. Sim. Cara, O que você acha? eu acho que o caminho é comoditizar mesmo. E acho que a gente pode colocar camadas de tecnologia, né? Na camada que eu tô, eu acho que já está comoditizado. Acho que não tem nada que eu não encontre e não consiga fazer com ferramenta. Com uma solução pronta. Uma solução plug and play. pronta ou um orquestrador de automação, saca? Agora, você vai entrando em outras camadas, aí eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo e vai ser um pouco diferente. Mas, cara, o que a gente estava falando agora da edição tende a ser, né? Putz, o negócio edita, já joga dentro do Google Drive, acabou. Né? Então, acho que tende a ir nesse caminho. Mas o grande lance é ter o incremental nos serviços, né? Sei lá, a gente está falando, sei lá, de uma plataforma de automação, por exemplo. Ela me traz agora uma integração com... Agora, no AI se fala da MCP, né? Putz, pluga um MCP ali que vai fazer, sabe? E aí, esse incremental que vai te deixando mais robusto. Se você tem tal ferramenta, você vai ficando mais robusto. Putz, tem uma ferramenta de atribuição, quero atribuir de outro jeito. Putz, vou ter outro jeito. Eu não vou pensar em desenvolver aquilo, porque não é o meu core, não preciso daquilo. Mas putz, se eu tiver, do nada apareceu, porque o cara atende mais 1000 pessoas. E teve 100 que pediu? 100 que pediu, ele trouxe esse benefício e me deu? Opa! Saca? Vou negar pra quê? Acho que uma coisa que vai acontecer muito também, né? Que você tava comentando, né? De virar uma commodity, talvez um time interno querer fazer algo que uma plataforma faça. Sim. O que eu vejo é que, em alguns casos, as próprias plataformas vão desenvolver essa IA mais facilitada, essa democratização dentro delas, para a empresa com o diferencial competitivo que talvez é a audiência, são os dados proprietários, conseguir imputar isso no software. Então, por exemplo, a Shopify integrando, deixando você, sei lá, subir um anúncio com um prompt, ou ela te sugerindo prompts, ou ela te dando um MCP para você plugar a sua base de clientes ou dados de outro canal do seu ERP. Então, eu acho
o que eu vejo, assim, que vai de fato acontecer é que, pô, a Shopify dificilmente, cara, alguém vai falar, não vou usar a Shopify porque eu vou fazer com o IA aqui minha própria plataforma de e-commerce que é o diferencial competitivo. Exato. Acho que não vai acontecer, mas a Shopify mesmo, ela vai, cara, colocar um módulo que vai dar um leverage para os seus dados proprietários, que alguém lá com um IA talvez vai conseguir usar muito melhor para um diferencial competitivo, né? Então, Sem dúvida. E eu acho que vai ter uma consolidação, né, também do mercado. Eu percebo, por exemplo, plataforma. Eu fiz um levantamento, tem 91 plataformas de e-commerce no Brasil. Uhum. E ainda foi o levantamento que eu achei, né? Deve ter aquelas do interior de Minas que nem passou no meu radar ali, mas só no meu radar tinha 91. Vão virar 10. Né? Em algum momento ali, 90% do mercado vai estar na mão de 10 e os outros tantos vão brigar por essa fatia menor justamente por isso, né? Se vai se acoplando tantas coisas nessas empresas maiores e elas têm força para criar seus ecossistemas, plugar um monte de ferramenta. Você quer estar plugado na plataforma que tem um monte de cliente. Então isso vai fazendo aquele efeito Apple Store, né? Sim. Porque tem muitos celulares na mão das pessoas. Forma, né? Exatamente. Então eu acho que também vai ter talvez um movimento de consolidação do mercado, né? E aí o que você previu do low code, no code lá atrás, talvez seja a premissa básica de qualquer gestor de e-commerce e head de e-commerce ser um cara que entende minimamente de tecnologia sem precisar de fato codar, mas é o cara que sabe orquestrar essas ferramentas para funcionar bem, né? É o lance agora que eles estão falando do vibe coding, né? Que é tipo... a melhor linguagem hoje é o inglês bem escrito. Né? Entendeu? Mas, putz, você vai fazer... Você olha no TikTok, a galera, eu fiz um... eu vi um vídeo de um cara falando, putz, no code não existe mais, você consegue fazer tudo agora com vibe coding. Pô, beleza, você vai conseguir fazer algumas coisas. Uhum. Mas não é tudo. Agora, Uhum. lá na frente, nem sei, saca? Mas não vai conseguir fazer tudo. Então, tudo depende de aonde você tá, a camada que você tá, a estratégia que você tá, o produto, a marca, o que você tá desenvolvendo, entendeu? Como que você vai se posicionar e o que você vai usar, né? Sim. Às vezes, você vai precisar realmente daquela pessoa, aquele profissional, sabe? Que seja bom, que documente, que faça tudo bonitinho. E às vezes tem coisas que você não vai precisar. Uhum. Às vezes você vai ter um serviço que você vai precisar talvez de um integrador somente, acabou, sabe? E é isso, cara. O negócio é simplificar, na minha cabeça, tem que simplificar para fazer sentido de produtividade mesmo. Sim. E eu percebo que cada vez mais o ativo dessa marca, desse negócio de varejo, o ativo é a marca e o produto no final do dia, né? É isso. Tipo, é só isso. Às vezes o produto até é questionável, né? Porque Sim. se o cara tiver boa marca, ele pivota para onde ele quiser, não é mais dono da fábrica, né? O cara tem uma fábrica terceira. Nem o produto direito é 100% dele ali, mas a marca especificamente é o principal ativo, né? A marca, ela carrega a autenticidade. Uhum. A única forma de diferenciação hoje em dia é a autenticidade. É atributos emocionais, né? Exato, porque o restante, cara, entendeu? Ou autenticidade e barreiras com algum produto que outra pessoa não tem, sabe? Patentes, o que seja, saca? Mas esse é o jogo que tá aí. Pelo menos o que eu tô vendo agora. Incrível, cara. o mundo tá mudando. É muito rápido, cara. Não, e quando a gente sentar daqui 2 anos nessa mesa aqui, cara, É outro papo. é outro papo. Completamente diferente. Eu acho que os ciclos dessas evoluções disruptivas estão cada vez menores. Sim, O último, vamos dizer, o último desse tamanho que a gente tá vendo agora com o IA foi a internet. sim. Foi há 20 anos atrás, 25 anos atrás, pensando na venda no digital, e-commerce, né? 25 anos atrás ali o primeiro canal e tal. Nos anos 2000 ali com o Booknet. Essa foi a disrupção. Só que agora, cara, a disrupção é ciclos de 3 anos. E é um negócio, cara, dá até uma ansiedade. Aham. Eu acompanho isso de perto, leio newsletter, não sei o quê, vejo vídeos, falo, caramba, mas Que loucura, né? Mas assim, né? Tipo, é muito louco. E você tem que se adaptar a esse cenário, assim. Mas é muito louco mesmo, assim. Essa coisa de time, né? Putz, eu tinha um time de 7, depois um de 10. Agora eu tô com um time de 6, fazendo mais do que um time maior fazia. Uhum. Mais organizado, mais plugado, mais conectado, sabe? É muito louco. É assustador. A real é essa, é assustador, entendeu?
Mas é o que é, né? É o que tem pra hoje. Vamos viver essa aventura, né? Vamos abraçar e viver, porque é isso. Não dá pra ficar parado, né, cara? Exato. De forma alguma. Eu acho que cada vez mais a competição, como as barreiras de entrada vão ser menor, a competição vai ficar cada vez mais acirrada, né? Sim. Antigamente, uma Boticário poderia sentar em cima da tua liderança de mercado e falar, putz, aqui eu tô super protegido, não sei o que lá. Do nada vem uma Biang e lau, né? Desponta, explode e começa a dificultar um negócio que... Cara, mas quanto tempo tem essa marca? Tem 3 anos, tem 4 anos, o cara... Né, o E-Pink, tantas outras marcas que... Ontem eu vi uma entrevista da Virgínia, cara, algumas centenas de milhões de reais de uma marca que tem 3, 4 anos de vida, né? Quanto tempo demoraria isso em uma outra era, né? E a tendência é que seja mais comum ver essas despontadas de marca, porque tá tudo muito mais simples, né? De se construir canal, de conseguir fazer as coisas. Então, Sim. vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Um dia após o outro, mas acho que se mexendo, né, cara? Se mexendo, entendendo. Acho que tem Pra quem gosta de aprender, é um prato cheio. Saca? Acho que o olhar é esse, assim. Esse lance de... Você fala, cara, tudo tão rápido, até uma ansiedade. Você fala, peraí, mas tem a possibilidade de aprender uma coisa nova aqui. Sim. Implementar. Esse é um dos lances profissionais, assim, que eu curto. Essa minha saudade de empreender e continuar, de certa forma, empreendendo no risco dos outros. Porque eu tô em projetos que eu tenho muita liberdade. Uhum. Então eu consigo fazer pequenos testes, tentar uma coisa aqui, tentar uma coisa ali, né? Então, e aí você vai aprendendo, você vai falar, pô, tô aprendendo um negócio novo, né? Acho que o diferencial competitivo do profissional vai ser a curiosidade no final do dia, né? Mas cara, mas é mesmo. Muito bom em aprender as coisas muito rápido. E aprender a desaprender, né, os seus conceitos ali. Mas isso funcionou. Não, mas na Dr. Jones eu fiz assim. Cara, mas você fez há 10 anos atrás, mano. Sim. Tipo assim, aqui mudou. Na verdade, não precisa nem ser 10, né? Cara, mas você fez isso ano passado. Tipo, esse ano aqui já é outro game, né? Sim. Acho que aprender a desaprender e, cara, curiosidade eu acho que vai ser o que vai manter o profissional top de linha no jogo ainda, né? Mesmo com o tempo evoluindo. Com certeza. Gente, já estamos 1 hora falando aqui. Caramba, passou rápido, hein? Falei pra você que passava rápido? Passa muito rápido. Se as pessoas quiserem se conectar contigo, LinkedIn, Instagram, onde você é ativo aí? Estou no LinkedIn, Diego Costa, e é isso. Diego Costa deve ter muitos homônimos, né? Deve. Muita gente me chama de Gariba também, o apelido ficou. Coloca Diego... Você chama de Gariba já? Na Solomon feedback do Gariba. Tem peso o feedback do Gariba. Tem prioridade. Então, Diego Costa, coloca Biang, acho que já deve aparecer com mais certeza, né? Então, se conecta lá no LinkedIn dele, no seu. Gabriel Marques Solomon. E quem quiser seguir a gente também no Instagram, Solomon Tech. Lá a gente tá postando alguns conteúdos. Vamos começar conteúdo forte agora no YouTube. Eu chamo carinhosamente dos geninhos do ITA. Então, se você quiser aprender sobre dados e tá muito mais profundo nesse ambiente, né? Conseguir plugar aí no teu cinto do Batman essa possibilidade, se conecta com os caras também que tem muito conhecimento. E se você quiser se conectar comigo no LinkedIn também, é Igor com HY. Aí não tem homônimo, cara. Igor com HY, Rock. Esse daí só tem eu mesmo, não tem jeito. Autenticidade. Original. Autenticidade. Na frente da concorrência, né, cara? Original. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, também marca 5 estrelinhas aí, que ajuda a gente a ranquear melhor o nosso conteúdo. E deixa nos comentários o que você achou, quem você gostaria de trazer, que tivesse aqui no podcast também para bater esse papo com a gente. Beleza? Então até o próximo episódio. Valeu e tchau!